Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, sou João Batista e trago até você neste dia de hoje as palavras de esperança. O texto que nós iremos meditar é continuidade da leitura de ontem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 6 ao 16. Não negligencies o carisma que está em ti. Vamos à leitura. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Eis uma verdade absoluta e digna de fé. Se nos afatigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de suas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda negligência e empenho de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti pela instrução dos outros e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-á a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados e amadas em Cristo Jesus, a leitura de hoje tem como tema, portanto, não negligenciar o carisma que está em ti. Isto foi diretamente escrito aí a Timóteo, mas isto hoje, pela graça do Espírito Santo, se atualiza em nosso meio e vem direto ao meu e ao seu coração. O que é carisma? Carisma é um dom de serviço. É aquilo que Deus nos concede como graça para que possamos usar em favor das pessoas, em favor da comunidade. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, não tenha desleixo, não negues o carisma, esse dom de serviço que Deus te deu e que está em ti. E outro aspecto interessante da leitura é o versículo 12, onde diz, ninguém te despreze por seres jovem. Aqui dá a entender, porque o teor da leitura, porque Timóteo ainda era um jovem. Mas para compreendermos melhor, vamos aí desde o início, observando os detalhes da leitura e vendo aquilo que a leitura quer nos chamar a atenção para esse dia de hoje, para a missão que o Senhor nos confiou. Recomenda esta doutrina aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste por exatidão. Então, primeiramente, dá-se a entender com clareza que ele era um seguidor fiel da palavra de Deus, né? Como seguiste com exatidão até agora. Então, dá a entender que ele era alguém muito fiel à doutrina, fiel àquilo que era ensinado e com certeza era transmitido aos seus. Esse é o primeiro ponto, a fidelidade, a persistência, o empenho de Timóteo
na prática daquilo que ele aprendeu de Paulo e de tantos outros, com certeza, missionários, que levaram essa palavra até o seu coração. Versículo 7. Quanto às fábulas profanas, esses contos extraordinários de comadres, rejeita-as. Então, como a gente percebe, a leitura fala de muitos falsos doutores, a leitura fala de muitas inverdades que chegavam até Timóteo, até a comunidade onde ele morava. Então, você vê que em toda a leitura há essa exortação por parte de Paulo. Porque Paulo vê nele, alguém que com certeza vai continuar a missão, Paulo estando ou não presente. É alguém que será testemunha, alguém que realmente foi alcançado por Deus e deixou-se ser alcançado. Porque você sabe, meu irmão, minha irmã, que o tempo inteiro Deus está batendo à sua porta, querendo adentrar no seu coração, querendo estar na sua vida. Agora, a decisão de acolher, de amar, de seguir a Deus, ela precisa ser livre e ela deve ser do fundo do seu coração. Por isso que quando se fala em conversão, se fala em um processo diário. Eu me converti há 20 anos atrás, mas essa conversão não se renova todo dia, porque se não se renova, ela pode às vezes tornar-se morta, não produzir os frutos em sua vida que deveria produzir. Então, Paulo está alertando a Timóteo: cuidado com as fábulas profanas, cuidado com esse tanto de mentira que as pessoas hoje pregam, e às vezes usavam já no início dessa missão, como questão do cristianismo, usavam aí até de enganações, de mentiras, para confundir a cabeça das pessoas. Então Paulo já vai colocando esse alerta. Cuidado com as fábulas profanas, esses contos extraordinários de comadres, essas invenções que as pessoas criam, as mentiras que muitos criam para seduzir, para enganar e para retirar as pessoas do caminho de Deus. Paulo vai terminar esse versículo 7 dizendo que rejeita-as, ou seja, não aceite isso para a tua vida, não queira isso para a tua vida. Porque o que Deus quer para a nossa vida é a abundância da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia que sobre nós se derrama a cada instante. Versículo 8. Exercita-te na piedade. Aí ele vai falar algo muito interessante. Se o exercício corporal, se o exercício, a caminhada, um esporte que você pratica, academia, que naquela época com certeza tinha lá aquilo que era o exercício corporal, aquilo que às vezes era até próprio do trabalho, Ele vai dizer: se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, que é um dom do Espírito Santo, o dom da piedade, exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Nós não temos como ficar entrando em cada detalhe para estudar cada um dos dons, mas é aquele dom que nos leva a ter uma paixão muito grande pelas coisas de Deus. É o desejo de se assemelhar cada vez mais com Deus, no sentido da pureza, da santidade. É o colocar em prática o ser de santos como Deus é santo, na minha opinião. Esse carisma, esse dom, melhor dizendo, esse dom da piedade, esse dom de Deus que o Senhor nos concede de forma maravilhosa, dom que é dado a todos os batizados, aqueles que participaram também da celebração do Crisma, onde é confirmado. E no que diz respeito a esse dom, é o dom que nos leva a refletir a essência de Deus que está dentro de cada um de nós. E isso faz com que os corações à nossa volta vão se transformando pelo nosso testemunho, pela nossa presença e pelo nosso desejo de vida nova a cada instante e de santidade. Versículo 9. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Qual? Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja este o objeto de suas prescrições
e dos seus ensinamentos. São Paulo está dizendo para Timóteo que tudo aquilo que você passa por Cristo, né, pela honra e glória de Jesus Cristo, seja a mola propulsora, né, aquilo que estará no centro aí dos seus ensinamentos, porque tudo aquilo que enfrentamos por conta do nome de Cristo, né, cansaço, sono, adversidades diversas, provações, pessoas, como que eu posso dizer, que a todo instante tentam nos roubar a paz. Então Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha, que tudo aquilo que é fadiga, sofrimento, ultraje, mas que você pôs a esperança em Deus vivo, que o Salvador, que o próprio Jesus possa retribuir a tudo isso, porque na verdade aqueles que seguem a Cristo estão muito sujeitos, propícios a enfrentar essas situações por causa do nome de Cristo, né? E isso tem se tornado cada vez mais forte, né? Diante de uma mídia que infelizmente Cristo ficou muito longe dela, que cada vez mais estão conseguindo cumprir com seus objetivos, que é destruir a família tradicional. E a gente percebe isso, né? Eu não sei nem a última vez que eu liguei aqui para ver às vezes uma televisão, né? Porque além da vida ser muito corrida, o tempo ser muito pouco, não me atrai. Graças a Deus é algo que eu desliguei completamente. Eu via muito jornal, informação. Hoje eu tenho tomado um desânimo de informações, porque parece que hoje tudo é no sensacionalismo, tudo é querendo impor a sua verdade. Você não vê aquela informação do jeito que ela deveria ser. Sempre tem alguma tendência para um lado ou para o outro. Então, eu particularmente tenho ficado muito desanimado com essa realidade. Claro, ninguém obriga a ver, então, porque eu realmente ligava muito pouco a televisão, não acompanhava nada. Mas isso é estar se enganando. Então eu prefiro ficar me enganando do que ver esse monte de notícia que deixa o povo tudo louco, tudo doido. Então nós temos que estar muito ligado para não adoecer a mente. Depois que a mente adoece, meu irmão, minha irmã, aí não é fácil não, viu? É muito complicado. Só muita oração e muita confiança em Deus e, se possível, ajuda profissional para vencer a doença da mente, que é a doença do século. Hoje ela está no nosso psique, no nosso psicológico, né? Aí vem a depressão, vem a opressão, vem tantas outras realidades e que temos percebido aí a fraqueza espiritual que as pessoas têm vivido. É outra consequência triste, né? A espiritualidade. Muitos não têm buscado alimentar a sua fé, por isso estão morrendo, por isso estão enfraquecendo, eles não estão nem com vontade de ir para a igreja. Isso é muito triste. Pessoas que às vezes levavam um ativismo muito grande e que não tinham, na verdade, uma perseverança diante da presença do Senhor. Isso agora é a hora de testar a nossa fé e de colocá-la realmente em prática, né? Então, como eu já disse, versículo 12, ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis no modo de falar e de viver. Então, Paulo está chamando Timóteo ao testemunho de vida, no modo de falar e de viver, testemunho de vida. Na caridade, ou seja, naquilo que faz em relação ao outro, na caridade, no amor pleno, no amor verdadeiro. Também que seja exemplo na fé. Olha só, um jovem que era testemunho, exemplo vivo na fé, e que isso com certeza arrebanhavam pessoas para Deus. E o último ponto aqui interessante e também na castidade. Hoje, falar de castidade, falar da pureza no que diz respeito à sexualidade, onde a gente começa a pregar para jovens, muitos começam a rir. Já se tornou motivo, parece que, de piada, né? Meu Deus, que geração é essa? Nós vemos geração onde o sexo fala mais alto, onde a bebida fala mais alto, e as pessoas perderam a pureza que é natural de uma criança. Hoje até as nossas crianças são a todo instante estimuladas à sensualidade. Como é triste, olha que você vê ali uma criancinha
que é induzida a dançar músicas sensuais e rebolar e fazer carinha de sensualidade. Ela faz aquilo, todo mundo ri, aplaude, ela acha que aquilo é natural e cresce com esse sentimento. Então, vamos cuidar mais da pureza das nossas crianças, para elas não chegarem à adolescência, à juventude, depravadas. Desculpa a expressão que é muito pesada, mas o que eu tenho visto hoje são jovens, meninas e meninos que chegam à adolescência vivendo uma depravação muito grande, uma sexualidade à flor da pele, porque já é natural. E não estou dizendo que a sexualidade é algo errado, pelo contrário, sexualidade é algo lindo, maravilhoso, deixado por Deus. O ato em si é maravilhoso, é algo santo, belo, para se viver dentro do sacramento do matrimônio. E hoje se inverteu tudo isso. Que tristeza perceber que a nossa juventude está vivendo essa realidade e os pais não têm coragem de falar a verdade. Muito pai está levando os filhos para dentro da sua casa. Não, dentro de casa é mais seguro. Aí o rapaz dorme no quarto com a menina 15, 16 anos e vice-versa, E acham bonitinho o jeito deles namorarem. Você vai pagar um preço muito caro, minha filha, meu filho, por conta dessa decisão, dessa atitude, tá? Mãe que enche a bolsa da filha de preservativo porque não tem coragem de sentar com a filha e conversar algumas verdades. A nossa sociedade já está pagando um preço muito caro por isso. Já está pagando um preço muito caro. Então Paulo pede a Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo. Os nossos jovens da igreja têm vergonha de ser modelo para aqueles que não são ainda de caminhada. Toca nesse assunto com um jovem de igreja. São poucos os que se orgulham e batem no peito. Não, eu luto pela castidade, eu luto pela fé, eu luto pelo nome de Jesus Cristo. E é isso que eu me recordo agora, quando eu leio essa questão de Paulo pedindo a Timóteo esse testemunho de vida. Testemunhar com a vida a verdade que eu falo, que eu prego. Versículo 13, vamos concluindo, porque o tempo está estourando já, É muito bela a leitura. Enquanto eu não chegar, Paulo dizendo a Timóteo, enquanto eu não chegar aí na comunidade para estar com você, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, ou seja, evangeliza, estuda, primeiramente, é o quê? A leitura. Me perguntaram um tempo atrás, uma jovem me perguntou, qual o livro que eu gostava de ler, o que eu li, o que eu busquei para ser um pregador da palavra. Eu peguei a Bíblia e mostrei para ela, o livro é esse aqui, minha filha, e a ação do Espírito Santo. Ah, mas não tem algum livro? Não, eu tenho vários outros livros aqui no meu quarto, estou em frente a eles agora. Eu tenho aqui uma estante repleta de livros que vão me auxiliar, vão me mostrar um pouco a mais, vão aprofundar em alguns assuntos. Mas o meu livro de estudo é Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica e os documentos da igreja. Estou aqui em mãos com o documento de Aparecida, está ali guardado o que eu estou começando a ler, a Lumen Gentium, a Evangelii Gaudium, que é um dos meus preferidos, a Alegria do Evangelho, ali, se eu não me engano, é o Rosto da Misericórdia, Deus é Amor, se eu não me engano, do Papa Emérito Bento XVI. Tudo está aqui, tudo eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, eu gosto de ler, para mim aprender. Mas o meu livro, aquilo que me direciona, aquilo que me orienta é a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, tudo no seu devido lugar, E aí sim o versículo 14, que é esse tema onde nós estamos falando. Não negligencies o carisma que está em ti. Aqui no caso, se nós formos ler embaixo, vai falar da ordenação sacerdotal que foi dada aí em profecia pela Assembleia dos Anciãos, que impôs a mão sobre Timóteo. Mas aqui no caso, meus irmãos, eu digo para você também,
Cada um de nós somos presenteados com carismas, com dons de serviço, e nós precisamos descobrir esse carisma que está mais evidente em nós, que o carisma não é nosso, nós não somos os donos, o dono é Deus. Ele nos concede o carisma de acordo com a necessidade. Se eu estou em missão, Deus vai me dar os carismas necessários para cada missão que eu assumo. Se eu não faço nada, por que eu vou ter carisma? Se eu não me esforço para conhecer sobre os carismas, sobre os dons que o Senhor me concede, qual que é o significado de ter os dons? Não, Deus vai conceder os carismas e os dons àqueles que se colocarem a serviço. Aí, quando nós estamos na missão, quando eu digo um sim ao chamado de Deus, Ele vai me concedendo os carismas de acordo com aquilo que eu vou fazendo. Então, Timóteo, coloca-se a exortar. Então, o carisma de Timóteo vai ser a pregação, vai ser junto com a pregação a profecia, as palavras de ciência, aí virá o discernimento, virá todos os carismas necessários que Paulo descreve muito bem na carta aos Coríntios. Em outro momento nós vamos, quem sabe, estudar os carismas. Estou sendo muito questionado ultimamente, perguntando sobre os dons, quais são esses dons. Eu me lembro que a gente já fez na Palavra de Esperança, falando dos dons de santificação, né? Aqueles que a gente recebe lá no batismo, confirma na crisma, mas eu não falei dos carismas que São Paulo fala com tanta clareza. Então, quem sabe em breve pode ser um dos estudos que a gente faça aqui na Palavra de Esperança, né? Mas vamos concluir a leitura. Põe nisto, né, nessa missão, toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesta a todos o teu aproveitamento, ou seja, o teu empenho, o teu esforço para que a obra de Deus aconteça. Olha por ti e pela instrução dos outros e persevera nessas obras. Outro aspecto importante do Filho de Deus, daquele que quer ser servo: perseverança. Perseverar nas coisas de Deus. Se isto fizeres, salvar-te-á a ti mesmo e aos que te ouvirem. Olha só como é bonita a missão. Quando eu cumpro a minha missão, eu estou trabalhando na minha salvação e na salvação daqueles que estão à minha volta. Senhor meu Deus, eu vos peço, dai-nos a graça de sermos servos fiéis. Homens e mulheres que se dedicam a ouvir a palavra e de colocar a palavra em prática. Que nós não abandonemos os carismas, os dons, aquilo que o Senhor presenteou o nosso coração para usarmos em favor dos irmãos. Senhor, dai-nos o desejo da santidade, dai-nos o desejo de sermos testemunhos de vida. Não porque somos melhores do que ninguém, não é isso, mas é porque queremos primeiramente agradar o seu coração e trabalhar em nosso coração a salvação, o desejo pelo céu. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por cada irmão que a ouve nesse instante, compreende e permite que ela produza frutos em sua vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.